Estar diante de uma pessoa capaz de manipular emocionalmente as suas emoções, os seus sentimentos, te conduzir a atender vontades, expectativas ou até a interpretar situações de uma forma que seja favorável a esse outro é sempre um desafio imenso. Nossos afetos estão misturados, nossas inseguranças, nossos medos, receios e até desejos. Então, frente a tudo isso, fica uma grande confusão e um mal-estar, não sabendo muito bem como separar, né? O que eu posso fazer, o que é certo, o que é meu, o que é do outro, o que o outro está fazendo, e nessa mistura toda, sim, aí a manipulação acaba acontecendo de fato. Hoje a gente vai pensar sobre uma pessoa que é capaz de fazer uma manipulação emocional, o que ela tem internamente. O que ela tem dentro dela, que aqui eu estou dizendo, o que ela esconde de alguma forma, talvez até dela mesma, mas principalmente do outro, mesmo que ela tome consciência. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E muito rapidamente, só quero te convidar para se inscrever no canal e curtir o vídeo. É a forma que você melhor nos apoia, e também dizer que aqui na descrição tem um link para as minhas outras redes sociais e também onde você pode conhecer os meus livros. Então, vamos começar por esse primeiro ponto e a gente, costurando, vai entender muito bem o que é esse conteúdo, essa falta até de conteúdo, que a gente vai entender que tem dentro do manipulador emocional, que ele esconde com essas atitudes que ele toma. E entender isso vai nos potencializar de certa forma, entender esse funcionamento e também não entrarmos nele, né? Não naturalizarmos, podemos discriminar e nos protegermos. O primeiro ponto, então, é o vazio insustentável. O que é um vazio insustentável, né? Por que eu dei esse nome? A gente pensa sempre que as reações exacerbadas para fora, por exemplo, uma manipulação constante, né? Uma intensidade de controle, uma ânsia de controlar, né? Ou de mentir, enfim, de condicionar as coisas, entre outras reações possíveis, falam sobre uma pobre ou falta total de elaboração interna. O que é uma elaboração interna? Uma forma de construir internamente o seu raciocínio sobre os seus sentimentos, o seu entendimento sobre o seu funcionamento, sobre os seus traumas, sobre os seus sentimentos de forma geral, ao ponto de eu não consigo me organizar, eu não consigo olhar para o que eu sou, eu não consigo olhar para o que eu tenho, eu não consigo olhar para até o que eu não tenho, mas me faz falta, e aí eu ajo de uma forma que eu deposito no outro a minha angústia. Ou seja, em vez de eu assumir de certa forma, comportar, né? Poder ter eu como meu próprio conteúdo de lida do dia a dia, eu passo essa angústia ao outro, eu jogo isso ao outro como forma de me distanciar de mim mesmo. Ou seja, numa manipulação emocional eu conduzo para que eu não olhe para mim, mas faça esse outro se sentir, de certa forma, da forma que eu precisar, culpado, né? Chateado, triste, desde que o que o outro sentir ou a forma que eu conduzir isso me impeça de olhar para mim mesmo. Então, o vazio insustentável é que ele não consegue sustentar a sua angústia interna, esse vazio, essa falta de alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser de muitos traumas ou de um trauma específico, mas está na historicidade desse manipulador. Quer dizer, a sua infância foi traumática, o seu crescimento, uma relação com o pai, com a mãe, ou seja lá o que for, tem ali tensões, vazios, angústias que esse sujeito não conseguiu elaborar, talvez não teve mesmo a chance, o espaço, a paz suficiente, né, se é que a gente pode dizer assim, para elaborar. E aí, então, na sua construção futura, ele se estabelece não olhando para isso e manipulando tudo e todos para que o outro sempre seja o culpado, o outro sempre seja o que tem que se arrepender, o que tem que pedir desculpa, as coisas têm que condicionar da forma que eu quero, tudo isso para eu não olhar para esta parte aqui de dentro. Esse é o funcionamento desse manipulador. Mas vamos para outro ponto que a gente vai entender um pouco mais isso. Nesse segundo ponto, a gente vai entender um pouco mais a fundo, então, o que é esse mecanismo interno desse manipulador e, na prática, a gente vai entender do que ele foge e por que então transborda tanto no outro, tá? Então, o segundo ponto é a obsessão por negar a si mesmo. Quer dizer, tem ali uma obsessão, então uma coisa urgente, uma coisa, assim, pegando fogo, para que ele negue tudo que ele tem dentro a si mesmo. Que ele negue o que ele é a ele mesmo, que ele negue as suas faltas a si mesmo. Então,
negar é no sentido de ele não consegue olhar de fato, ele não consegue lidar e isso está lá incendiando. Se está incendiando, para eu não olhar para algo que está tão aquecido, tão forte dentro de mim, eu preciso gerar movimentos também muito fortes, porque a distração que eu preciso precisa ser grandiosa para esconder algo que também é grandioso dentro de mim, né? Que também está chamando muita atenção. Então, assim, se eu quero que um barulho seja escondido, eu preciso fazer um barulho mais alto ainda, né? Então, se dentro dele grita coisas que ele não consegue lidar, ele não quer lidar, ele precisa, por lado de fora, através do outro, conduzir as coisas de uma forma que ele não se aproxime desse conteúdo interno. Por isso que a culpa sempre é do outro, por isso que a responsabilidade sempre é do outro, por isso que ele manipula, porque se ele entender que os caminhos emocionais, os caminhos das relações vão chegar, ele vai intuindo, né? Vai chegar um ponto que coloca ele contra a parede, coloca ele para refletir sobre ele mesmo, coloca ele para ter que olhar para tudo isso, ele desfragmenta, ele quebra, ele surta, ele não consegue fazer isso, né? Por isso que se alguém acusa e falar, você fez isso, você fez aquilo, a negativa é imediata. Não há espaço para uma autorreflexão nesse sentido, né? Para uma reflexão de culpa, para uma reflexão de responsabilização. Não dá. É imediatamente repugnado, é imediatamente negado. E aí, claro que o afastamento coloca, né, na distração de criar toda uma manipulação e, claro, também um fato do outro entrar nessa manipulação ao ponto de, então, puxa, essa fervura aqui que eu estava tendo que lidar desse lado, eu joguei para o outro. O outro que lide com as emoções dele, o outro que se entenda na confusão dele, desde que eu me livre da minha. Então, esse mecanismo causa totalmente a disfunção do outro através de uma tentativa desse primeiro de se afastar de seus próprios conteúdos. Vamos mais um pouquinho à frente. Então, no nosso terceiro ponto, nós vamos falar sobre isso. A atuação para se auto-enganar. Olha que demais. Se a gente estava dizendo, então, que ele tinha o objetivo de se afastar de si mesmo e colocar no outro, aqui a gente ganha um grau ainda mais inconsciente que também está embutido, porque tem coisas que ele percebe que ele não quer encostar, não quer lidar, e tem coisas que também estão numa camuflagem para ele mesmo. Essa atuação para se auto-enganar é porque acaba sendo uma urgência tão imensa, tão até inconsciente dos medos, que ele acaba até realmente distorcendo para si mesmo as percepções das coisas. Então, de certa forma, ele acredita em muitas das falas, dos movimentos, das interpretações que ele acaba usando como manipulação ao outro. Mas ele atua de uma forma, ele gerencia as coisas de uma forma que também tem como objetivo inconsciente se auto-enganar, se convencer de que de fato aquilo que ele está propondo é a verdade, aquilo que ele está propondo é o caminho e que aquilo que ele está se afastando ou negando de fato não existe, de fato não é. Então, há toda uma elaboração psíquica bastante inconsciente para não só eu convencer o outro, convencer a mim mesmo. Por isso que fala assim, nossa, nem parece que mente, né? Nem parece, a cara nem muda, não tem nem cara de pau e tudo mais. Claro, porque para ele também transmitir essa verdade, ser tão convincente, é um ato de convencer a si mesmo. Então acaba sendo uma coisa muito natural, uma coisa muito firme, muito consciente, com muita confiança. E por isso que tantas pessoas acabam caindo, acreditando, entrando nessa, porque de fato tem uma outra pessoa tão inteira naquele personagem que engana mesmo, né? Engana mesmo. E às vezes fica tão absurdo que aquela pessoa que na verdade é a saudável da relação começa a duvidar dela mesma. Nossa, se essa pessoa está falando isso com tanta consciência, com tanta propriedade, eu devo estar enganada mesmo, eu devo estar me confundindo, eu devo ser o problema. E aí acaba rolando todo esse processo. Então veja que essa atuação ela é completa, ela é para todas as direções, uma manipulação para si mesmo e também para o outro vitimado. Só que para o outro sempre é onde sobra a responsabilidade de lidar com os problemas de tudo isso, né? Onde vai a culpa e esse outro sempre se livrando. Por isso que fica uma situação tão sensível e muitas vezes muito traumática. Então, galera, em resumo, quando a gente vai costurando esses pontos, a gente vai entendendo que o que o manipulador emocional esconde é justamente as suas faltas, as suas angústias, todo o seu buraco interno e que precisa ser depositado em algum lugar em convencimento e afastamento para ele mesmo, que ele não toque nisso, que ele não lide com isso e melhor, que esse material ainda fique deslocado ao outro,
Você imagina, se um monte de besteira acontece e o outro sempre se sentir culpado, essa pessoa está basicamente salva, né? Ela não vai ter que nunca lidar com a autorresponsabilização de alguma coisa. Por isso que estas faltas traumáticas, decorrente da história dessa pessoa, dos traumas dessa pessoa, acaba gerando então um mecanismo de circular, de transmitir também o trauma ao outro, né? Fui traumatizado, não lido com isso, traumatizo o outro. Se o outro vai lidar com isso ou não no seu futuro, eu não sei, nem é problema desse, né? Mas ele se livra do olhar para o seu trauma, sempre, claro, através de tanta disfunção, traumatizando o outro. Por isso que é tão sensível e tão delicado. Se a gente consegue perceber, então, que há essa dinâmica, talvez a gente possa perceber que esse ar convincente, esses absurdos, essa manipulação toda, deriva não de uma segurança, de uma confiança, mas na verdade da ausência dela, mas que precisa ser tão disfarçada que um personagem é muito bem montado. Bom, espero que tenha ajudado com essa reflexão. Muito obrigado por confiar em mim nessas palavras até aqui. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e deixar seu comentário. Nos comentários é sempre uma boa conversa, onde todo mundo se ajuda, é muito bacana. De restante, eu só desejo que você seja feliz e, claro, estamos no caminho certo. Um super beijo.